Meus queridos, sejam muito bem-vindos mais uma vez para mais uma aula de Direito Administrativo. Você já me conhece, já tive a oportunidade de me apresentar da outra vez. Meu nome é Carlos Henrique Gomes, sou professor de Direito Administrativo e Direitos Humanos daqui do PhD Cursos. Nós estaremos juntos para desbravar essa disciplina. Na aula passada, nós tivemos a oportunidade de estudar a introdução do Direito Administrativo. Então, nós já estudamos o conceito de Direito Administrativo, estudamos uma diferenciação necessária e esclarecimentos necessários a serem feitos em matéria de direito administrativo, que se referem exatamente à diferenciação, a distinção dos conceitos de Estado, governo e administração pública. E aí nós destrinchamos todos esses conceitos, A gente destrinchou o conceito de Estado, depois destrinchou o conceito de governo, depois destrinchou o conceito de administração pública, função de governo, função administrativa. Lembra da dica? Fizemos isso, tabelamos, perfeito. Depois nós passamos para o conceito de direito administrativo, estudamos as fontes do direito administrativo, estudamos, depois das fontes, estudamos ainda os sistemas administrativos e finalizamos indicando o assunto da aula de hoje, que era exatamente a oportunidade que nós vamos ter de hoje estudarmos o regime jurídico administrativo, que nada mais é do que você poder desenvolver uma análise, seja de regras ou de princípios, para, de maneira didática, veja bem, de maneira didática, entender os princípios explícitos e os princípios implícitos da administração pública. Esse assunto, ele é extremamente importante e norteador. Princípios, veja, o próprio nome está dizendo, A importância norteadora, orientativa que tem para todos os tópicos posteriores do seu edital. Então, a aula de hoje é uma aula essencial. Veja bem, é preciso compreender os princípios explícitos de direito administrativo, é preciso compreender os princípios implícitos do direito administrativo. Nós vamos trazer isso em casos concretos, vamos dizer e discutir sobre como isso é cobrado em concurso público, mas para que eu comece, eu preciso que você faça aquilo que nós combinamos na aula passada. Pegue seu estudômetro, vá marcando. Lembra que naquele primeiro momento nós íamos fazer aula, coloque lá o checklist, o ok, depois a doutrina, depois da doutrina a lei seca. No caso da aula passada nós não tínhamos lei seca. Depois vamos resolver questões, depois de questões, esquematiza. Prepare os seus mapas mentais. Olha só, todos esses esquemas, toda essa metodologia nós já combinamos, ela é extremamente importante para que você delineie, para que você saiba como é que está sendo sua evolução, para que você compreenda e possa palpar, sentir a sua evolução concreta, Hoje, o nosso assunto, vamos lá, é regime jurídico administrativo. Regime jurídico administrativo, vamos começar do começo. Então não tem aperreio. Se você não gostava de direito administrativo, já colocou uma trava na cabeça que é uma disciplina difícil, tire isso. Estamos começando do zero. Essa está sendo a sua oportunidade de conhecer e aprender esse assunto do começo mesmo. Eu prometo que eu vou ser extremamente no tempo certo, no ritmo certo. Vou tentar ser o mais didático possível para que você consiga entender de fato e definitivamente esse assunto. E todos os outros que vierem, vou me dedicar. Eu só preciso que você trabalhe a munheca. A gente vai trabalhar a munheca de verdade, então que seu caderno esteja aberto, que suas canetas, e agora sem frescura, use caneta colorida mesmo. Quando nós tivermos exceções e alertas e observações importantes, eu vou usar a caneta vermelha. Nas regras, eu vou usar a caneta preta. Então perceba que tudo isso é para tentar fazer com que você tenha um material didático mesmo, que o seu esquema, o seu resumo, seja um material rico para a sua revisão. Vamos lá. Regime jurídico administrativo. O regime jurídico administrativo ele é formado por regras e princípios. Pois bem. Professor, já ouvi isso alguma vez. O que é que
que regime jurídico administrativo é formado por regras e é formado também por princípios. Mas eu nunca aprendi direito o que é que diferencia uma regra de princípio. Afinal de contas, o que é regra e o que é princípio? Para você poder entender isso definitivamente, preciso que você compreenda o que é a teoria da ponderação dos interesses. Quando nós falamos de regra, nós estamos falando de subsunção. Vou explicar, não se aperreie não. Quando eu falo de princípios, eu falo de ponderação. Falo de razoabilidade. Quando eu falo de regra, coloque essa expressão. Ou é uma ou é outra. Quando eu falo de princípios, eu posso falar em coexistência. Vamos lá. Regras, subsunção. Quando uma regra A, colide com a regra B, vai vencer uma ou outra. A regra é essa e a regra é essa. Não dá para as duas coexigirem. Se elas forem antagônicas, não tem. Mas quando eu falo em princípios, não. Os princípios, você vai poder fazer um juízo de razoabilidade, de ponderação. Você vai colocar eles na balança, vai ver o que é que se destaca mais, o que é que pesa mais e vai poder encontrar o meio termo, ponderar. Então, quando eu falo em regras, subsunção. Quando eu falo em princípios, ponderação. A possibilidade aqui de existir com base na coexistência. Dois princípios coexistirem ao mesmo tempo. Veja só, por que isso é importante? Porque quando nós falamos de regime jurídico administrativo, os princípios, eles servem como orientadores. Orientadores. E esses orientadores, princípios orientadores, que se apresentam de duas formas, ou expressos ou implícitos. Aonde, professor? Expressos ou implícitos? Aonde? Na Constituição Federal. Então, os princípios eles podem ser expressos, que são aqueles que estão escritos na Constituição, ou implícitos, que são aqueles que estão escondidos. Eles não estão escritos na Constituição, mas é uma decorrência lógica. Quando você lê os princípios expressos, que estão expressos, por óbvio, né, eles estão escritos, você consegue chegar ao raciocínio de que aquele princípio existe. Entendeu? Então, o princípio expresso é aquele que está escrito, o princípio implícito é aquele que não está escrito, mas você consegue deduzir, através da reflexão, que eles existem e que esses princípios precisam ser respeitados. Nós vamos estudar esses princípios com bastante calma, cada um deles. Então, não se aperreie nesse momento que está sendo um pouco teórico, tá certo? Essa base, esse alicerce é necessário para a gente poder ir mais fundo, mais à frente, tá certo? Vamos lá. O que é que eu preciso que vocês saibam? Que quando eu falo de princípios, eu preciso conhecer os princípios expressos e eu preciso conhecer os princípios implícitos. Mas também preciso conhecer o que nós chamamos de pedras de toque. Um professor chamado Celso Antônio Bandeira de Mello, um grande doutrinador. Lembra que na aula passada nós estudamos que a doutrina é uma das fontes do direito, né? Pois bem, ela não é vinculante, mas ela é uma fonte do direito. A doutrina, nós vimos na aula passada, é o produto ou resultado da pesquisa de estudiosos do direito administrativo. Pois bem, Celso Antônio Bandeira Mello é um desses estudiosos, é um desses pesquisadores. E aí ele intitulou que o direito administrativo possui duas pedras de toque.
Quem disse isso? Celso Antônio Bandeira de Mello. Essas duas pedras de toque, elas também podem ser chamadas de supraprincípios. E quem são? Quais são eles? São duas. A indisponibilidade do interesse público e a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então, vamos começar do começo. A supremacia do interesse público sobre o interesse privado. E a indisponibilidade do interesse público. O que é que significa, professor, a supremacia do interesse público sobre o interesse privado? Significa que quando o interesse público competir com o interesse privado, via de regra, o interesse privado perde e o interesse público irá ser supremo, né? Ele irá ganhar. Na indisponibilidade do interesse público, indisponibilidade, o prefixo in significa ausência, ou seja, você não pode dispor, não pode dispor, não pode abrir mão do interesse público. Então, o que eu preciso aqui? Eu preciso que você compreenda esses dois supraprincípios, essas duas pedras de toque. Mas aí eu quero que você coloque algumas palavras-chave aí no seu caderno. Vamos lá, vamos juntos. Coloque assim. Quando você colocar a supremacia do interesse público sobre o interesse privado, você vai colocar assim: prerrogativas e privilégios da administração pública. Exemplo: poder de polícia. Quando eu falo de indisponibilidade do interesse público, eu falo de restrições impostas ao poder público. Então veja, quando eu falo de supremacia do interesse público, eu estou falando de privilégios, dizendo que a administração pública possui privilégios. Então veja, o poder de polícia. Você pode, representando a administração pública, interferir até no patrimônio do particular. Então, o poder de polícia é a representação desse privilégio, né? Outro privilégio, outra prerrogativa, a possibilidade da administração pública fazer uma mudança num contrato administrativo. Vamos lá. Uma empresa e a administração pública, elas compõem um contrato, certo? A administração pública precisou comprar merenda, precisou comprar as máscaras agora para essa pandemia do Covid, fizeram um contrato. A administração pública tem a prerrogativa é sinônimo de privilégio, tá certo? Tem o privilégio de poder mudar as cláusulas do contrato unilateralmente. Unilateralmente significa do lado dela. Ela, sozinha, sem ouvir a outra parte, ela pode mudar as regras do contrato. Lógico que não pode mudar tudo,
mas ela tem algumas prerrogativas, ela tem, sim, alguns privilégios. E a indisponibilidade do interesse público já é o contrário. Diz que a administração pública possui restrições, que o administrador não pode fazer também tudo o que quiser. Ele não pode, por exemplo, abrir mão do interesse público. Ele não pode fazer escolhas que venham a privilegiar interesses pessoais, interesses privados, em detrimento dos interesses públicos. Ele não pode fazer isso. Então, perceba, aqui eu tenho restrições, aqui eu tenho prerrogativas, eu tenho privilégios. Tá certo? Então, olha só, o que nós estudamos até agora. Estudamos a diferença entre regras e princípios, vimos que o regime jurídico administrativo é formado por regras e princípios e que a diferenciação está na teoria da ponderação dos interesses. Vimos que quando eu falo de princípios, eu preciso entender que eles são orientadores, né? Eles servem como uma iluminação, como uma luz, como um farol. Eles servem para iluminar um caminho que você tem que seguir. Veja bem, esses princípios eles podem ser implícitos, como eles podem ser explícitos. E quando eu falo de princípios, eu preciso rememorar a figura do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que institui as chamadas pedras de toque do direito administrativo, chamados também de supraprincípios, que são dois. A supremacia do interesse público sobre o interesse privado, que diz que sempre que competir, via de regra, o interesse público ganha, garantindo, portanto, as suas prerrogativas e seus privilégios da administração pública, como também a indisponibilidade do interesse público, em que a administração não pode dispor, a administração não pode abrir mão do interesse público. São restrições impostas ao interesse público. Pois bem, vamos continuar. Vamos estudar agora os princípios básicos da administração pública. Vamos lá. Prepara a munheca e vamos estudar os princípios básicos da administração pública. Princípios básicos da administração pública. Veja que isso compõe o que nós chamamos de LIMP. Essa aqui é uma regrinha básica. O LIMP, pessoal, essa sigla LIMP, ela vem fazendo uma alusão aos 5 princípios que estão previstos no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, que é a Constituição que vigora atualmente no Brasil. Pois bem, o LIMP representa 5 princípios. Cada letrinha dessa representa um princípio. O L representa a legalidade, o I a impessoalidade, o M a moralidade, o P a publicidade e o E a eficiência. Então vamos lá. L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Entenda, compreenda que todos esses aqui são princípios expressos. Eles estão expressos no artigo 37 da Constituição Federal. São expressos. Tá certo? Ó o que eu estou dizendo aqui. Eles estão previstos no artigo 37 da Constituição. Tá certo? É exatamente isso que nós vamos estudar a partir do nosso próximo break.
começando pelo princípio da legalidade. Aguardo vocês.